o meu amigo Vitor, ele traz o seguinte: cenário turbulento que ela cria para ela mesma, né, Felipe? É isso aí. É isso aí, Vitor. Como a angústia, nós estamos falando aqui do ponto de vista psicológico, logo, a angústia, ela só tem a sua consistência nas nossas emoções e sentimentos porque ela é resultado de movimentos neurofisiológicos. Portanto, se a nossa neurofisiologia entra num dado padrão de produção química e sináptica, cujo reflexo na sua manifestação nos nossos sentimentos e emoções é numa conotação negativa, os nossos sentimentos e emoções, eles ficam que nem carro desalinhado. Não sei se vocês já dirigiram um carro sem alinhamento. É interessante, é você largar o volante, o carro vai... Ele vai indo para a direção em que ele está desalinhado. Aí você tem que pegar o volante e trazer de volta. Porque se você larga o carro, ele vai desalinhando. É assim que fica a nossa subjetividade. Só que, como nós somos muito mal acostumados em esperar que a nossa subjetividade caminhe por conta própria, a gente subestima o poder da consciência de botar a mão no volante para ser ela responsável de conferir a direção para o processo. E aí, com isso, eu quero exemplificar com uma experiência recente que eu tive. Recentemente, eu abri uma crise de ansiedade e que se manifestou em mim com uma angústia muito agoniante. Muito agoniante. E uma sensação de agonia, de sufocamento, né? de pressão, ao mesmo tempo que de tristeza. E aí, nessas horas, pelo modo como as sinapses e as químicas começam a ser deflagradas, tudo nos pensamentos começa a ficar catastrófico e você, de uma hora para outra, começa a ver tudo como ameaça, tudo como uma iminência de morte ou de falência, e isso vai numa catadupa uma atrás da outra. E aí vai fechando um ciclo que teve o disparo neurofisiológico, mas que fecha um conluio com a psique, fechando a cumplicidade com as emoções e os sentimentos, e aí, pum, fechou a cadeia. Fechou o ciclo. E quando eu comecei a suspeitar que algo de mais crônico pudesse estar acontecendo comigo, foi aí que me veio o estalo. Até em função de algumas coisas que eu estava vivendo no meu contexto, assim, cara, eu tô tendo uma crise de ansiedade. E aí, no que eu entendi isso, eu já logo entendi que era o meu corpo expelindo, extravasando tensões e pressões e situações que se acumularam naquilo em que eu vim lidando com uma série de coisas, sobretudo do final do ano passado e início desse ano para cá. E aí não podia ser diferente, porque já dizia Jesus, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E ela chia, ela protesta. Então, entendendo que era o corpo, eu comecei a sossegar um pouco mais e o ângulo para onde eu levei a minha direção foi logo para a natureza dos meus pensamentos. Falei assim, bem, tá aqui os pensamentos um atrás do outro, os sentimentos de negatividade, o modo espontâneo como esses conteúdos chegam até a mente eu não posso evitar. Mas eu sei que eu posso não alimentar isso que está chegando.
Então, mesmo com isso chegando, eu vou passar a alimentar aquilo que eu entendo ser aquilo que eu creio. Não é aquilo que no momento eu consigo sentir, mas é aquilo que eu consinto com a minha fé. Ao estilo do que Jeremias nos ensina no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí comecei. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Tu sondas o meu coração, tu conheces o meu levantar e o meu deitar. Ainda que eu faça minha cama no mais profundo abismo, tu lá estarás. Nada me distanciará desse amor. E aí, aquilo repetindo, só que não pensem, meus amigos, que isso durou 5 minutos. Isso foi a noite inteira. A noite inteira. Eu mal dormi. Se naquela noite inteira eu acho que eu dormi umas 3 horas, foi muito. O sono, e às vezes o sono vinha por exaustão, de eu estar ali me mantendo firme, olhando numa direção, para não alimentar a tendenciosidade dos pensamentos e das sensações que estavam sendo deflagradas na minha mente por causa da convulsão neurofisiológica que estava se manifestando como angústia no meu corpo. E, meus amigos, graças a Deus não é toda hora e não é todo dia, mas vira e mexe, a gente vai estar se confrontando com esse cenário na vida.